5 livros para aprender e estudar a história do cristianismo dentro do período do nazismo. Pessoal, quem tem acompanhado meu canal sabe que volta e meia eu tenho trabalhado temas como cristianismo e nazismo, ou como Hitler usou a religião cristã para endossar a sua ideologia ariana. E nos nossos últimos vídeos trabalhando essa temática, eu recebi muitas perguntas e muitas indagações acerca de que livros abordam a história do cristianismo com o nazismo, que livros são bons para estudar como Hitler interagiu com o cristianismo. E nesse vídeo de hoje a intenção é mostrar a vocês os 5 livros que eu julgo serem os livros principais em português tratando da temática nazismo e cristianismo. Vamos lá? O primeiro livro é O Terceiro Reich no Poder, do historiador Richard Evans. Eu já tenho falado desse livro com frequência aqui no canal. É um livro absolutamente imprescindível para quem quer estudar a história do nazismo, e ele também tem uma seção onde aborda como Hitler dialogou tanto com o protestantismo alemão quanto com o catolicismo alemão. O Richard Evans é uma referência em nazismo, é um historiador absolutamente gabaritado. O seu texto é muito bem embasado em fontes, é muito bem embasado nas pesquisas recentes sobre o nazismo. Então, esse livro é a porta de entrada para qualquer pesquisa séria. Richard Evans, Terceiro Reich no Poder, é uma fonte de estudo para compreender como Hitler dialogou com o cristianismo, como Hitler usou de forma ideológica a religião cristã para atender os fins dos seus propósitos políticos e ideológicos. O segundo livro que eu quero indicar é História Ecumênica da Igreja, volume 3, que é organizado por Thomas Kaufmann e outros historiadores muito renomados, via de regra, alemães. Essa obra é uma trilogia e ela tem um ponto extremamente importante a ser abordado, que é o seguinte: são vários acadêmicos na área de história que possuem confissões da tradição cristã diferente. Então, nessa obra você vai ter historiadores protestantes, você vai ter historiadores católicos, você vai ter historiadores que são especialistas, peritos em história antiga, em história medieval, em história moderna, em história contemporânea. Então, esse texto é academicamente muito, mas muito embasado, é um texto de pesquisas muito elevadas, é um texto de percepções históricas muito concisas. Então, se você quer de fato fazer uma pesquisa histórica maciça, uma pesquisa histórica que dialoga com as perspectivas mais contemporâneas acerca das revisões, acerca dos questionamentos, acerca até mesmo de novas propostas dentro da estrutura do cristianismo ali no período do nazismo, História Ecumênica da Igreja é um texto fenomenal. É uma obra, é uma trilogia, na verdade. Ela foi publicada em conjunto pela Paulus, pela Sinodal e pela Edições Loyola. Então você vai ver que esse texto, ele é de fato um dos textos mais importantes que nós temos em português. Na verdade, e diga-se de passagem, na minha humilde concepção, essa trilogia, História Ecumênica da Igreja, volume 1, volume 2 e volume 3, é o melhor material que nós temos de história do cristianismo. Em termos acadêmicos, em termos de bagagem, de erudição histórica, esse é o melhor material que nós temos em língua portuguesa. O terceiro texto que eu quero abordar é um livro intitulado A Cruz de Hitler, do teólogo Irving Lutzer. Embora esse livro não saia da pena de um historiador, que é o que eu sempre faço aqui no canal, indicar historiadores, trabalhar a história com historiadores, mas o teólogo faz um bom trabalho e uma boa pesquisa em mostrar como Hitler usa a imagem de Cristo, como Hitler usa a idealização em torno da figura de Cristo, em torno do papel de Cristo, em torno da missão de Cristo, aplicando a si mesmo, como Hitler se compara com a figura de Cristo, como Hitler se atrela a uma imagem messiânica, como ele se coloca em um pedestal de Messias da nação alemã. Então esse livro é muito importante, ele tem essa pegada de mostrar como Hitler assume uma conotação e um sentido de messianidade, ou seja, de Messias Salvador da nação alemã.
O quarto livro é um livro intitulado Nazismo e Cristianismo, a relação entre a Igreja Protestante Alemã e o Movimento Nacional Socialista. O autor do livro chama-se André dos Santos Falcão Nascimento, e eu não tenho absoluta ciência se ele é de fato um historiador. O livro foi publicado pela Fonte Editorial. No entanto, li o livro e gostei do seu trabalho. A sua pesquisa foi consideravelmente boa. Ele trabalhou uma biografia muito boa. Então, eu acredito que, embora um livro curto, embora um livro facinho de ler, curto, mas ele traz boas referências, ele traz uma boa bibliografia. É um livro, é uma porta de entrada. Talvez, inclusive, esse fosse o livro mais introdutório dessa lista. Talvez seja o primeiro livro a ler dentro dessa lista, porque ele é uma boa introdução, ele define bem o conceito do nazismo, o conceito da Alemanha nazista, define bem o conceito da ideologia ariana, da ideologia racial, ele define bem todas essas questões. É um livro que vale a pena, inclusive começar por ele, dentre todas essas indicações. E por último, eu queria indicar um livro que foi publicado recentemente de um historiador, um doutor em história, Wilibaldo Neto. Ele publicou recentemente pela editora Thomas Nelson Brasil e pela editora Bibotalk um livro intitulado A Igreja Apoiou Hitler. Eu gostei muito do livro do Wilibaldo, não só pelo fato de que ele é um doutor em história e falou com muita concisão, falou com muita propriedade, abordou e embasou seu trabalho de forma muito concisa, mas pelo fato de que ele estruturou os temas da sua proposta de forma muito feliz. Ele vai abordar, por exemplo, a questão da suástica e a relação da suástica com a cruz de Cristo. Ele vai abordar a construção da imagem de um Cristo ariano dentro da ideologia do nazismo. Ele vai abordar, inclusive, a relação de Hitler com o Vaticano. Vai mostrar também a relação de Hitler com a Igreja Evangélica Alemã. Então ele já está trabalhando dentro de uma abrangência, está mostrando como Hitler dialogou não só com o protestantismo, mas também com o catolicismo. Ele é um livrinho também muito curto, é também um livrinho muito tranquilo de ler. Então eu acredito que essa obra que nós recebemos recentemente, ela vem agregar bastante a nossa pesquisa e a nossa informação acerca de Hitler e cristianismo ou da religião cristã dentro do período nazista. Esse livro vale muito a pena, tá baratinho, corre lá, compra, esse livro vale de verdade muito a pena. Então foi isso, pessoal, espero que tenham gostado, espero que você tenha acompanhado nosso canal. Se você gosta da temática nazismo e cristianismo, nós temos outros vídeos sobre isso. Se você gosta de história do cristianismo de uma forma geral, nós temos trabalhado semanalmente vídeos abordando questões do período da igreja moderna, da igreja contemporânea, da igreja medieval ou mesmo da igreja antiga, olhando perspectivas históricas diferentes, historiadores católicos, historiadores protestantes, historiadores aconfessionais, historiadores anglicanos. Temos tentado trabalhar a história do cristianismo na abrangência. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e não esqueça, ative o sininho para que o YouTube engaje o conteúdo e divulgue para você todos os próximos vídeos que nós estaremos lançando. E se você gostou, deixa seu like nesse vídeo e inclusive seu comentário. E se você conhece algum livro sobre história do cristianismo e nazismo que eu não citei aqui, deixa nos comentários. Deixa também aqui a sua indicação, a sua impressão ou mesmo a sua ponderação sobre os livros que eu neste vídeo indiquei. Forte abraço, gente!